Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, que hoje falará sobre a violência na fronteira das duas Irlandas, a instabilidade na Ucrânia, que parece que está a regressar, e finalmente a visita do secretário de Defesa norte-americano a Israel. Senhor embaixador, se há coisa que não se pode dizer é que alguém possa ter sido apanhado desprevenido pelo regresso da violência na fronteira entre as duas Irlandas. Desde que o Brexit foi votado favoravelmente, que toda a gente sabia que isto iria acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo. Sim, nós aliás tínhamos falado disso e tínhamos falado dessa tensão. O Brexit tem em si mesmo um problema, uma espécie de quadratura do círculo, isto é, Exato. por um lado, manter a Irlanda do Norte ligada àquilo que é a dimensão do mercado interno da União Europeia, e para isso, que era um elemento fundamental para a livre circulação entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, portanto, a desaparição das fronteiras, que foi um fator extraordinário, digamos, em termos de uma pacificação da ilha depois do chamado Acordo de Sexta-feira Santa. E todos nós nos perguntávamos, durante muito tempo, como é que era possível garantir esta livre circulação e, ao mesmo tempo, fazer sair a totalidade do Reino Unido do quadro da União Europeia, com tudo o que isso implica da fronteira exterior, da fronteira externa da União Europeia. Aliás, se repararmos bem, nós falámos aqui, falou-se durante muito tempo da questão do backstop, do problema da fronteira, e foi-se, para utilizar uma expressão portuguesa, foi-se empurrando com a barriga para a frente. Exatamente. Então, até ao fim, na perspectiva... Tanto de um lado como do outro. Tanto de um lado como do outro, quer em Bruxelas, quer em Dublin, digamos, porque Dublin é um elemento importante para esta Claro. questão. E a certa altura pensou-se, bom, a solução que existe é a solução da criação da tal fronteira marítima, Exatamente. quase artificial, no fundo, não há fronteira verdadeiramente, que fará com que aquilo que venha da Irlanda do Norte para o território da Grã-Bretanha e vice-versa, seja sujeito a controlos de natureza fronteiriça de um lado e do outro. E essa era a maneira, que não tem a ver apenas com uma questão de natureza formal, tem a ver com aquilo que, por exemplo, são os estándares em matéria de qualidade de determinados produtos, de controlos de sanidade, que são normais nas fronteiras, digamos, fora dos espaços que têm regras comuns. Porque a questão foi sempre esta: se dentro da União Europeia as regras são comuns, não há necessidade nenhuma de, entre Portugal e Espanha, haver uma fronteira. Mas se, entretanto, se cria uma fronteira entre o Reino Unido e a União Europeia, e as regras deixam de ser comuns, e em particular, e esse é que é o ponto fundamental, se houver diferendos, esses diferendos têm mecanismos de resolução próprios, nós temos esses mecanismos hoje, dentro da União Europeia, com a Comissão Europeia e com todos os seus mecanismos, mas a partir do momento em que o Reino Unido sai, como é que isso se joga? Ora bem, o Reino Unido tentou também disfarçar um bocadinho que ia criar essa fronteira. Ora bem, essa fronteira tem um aspecto de natureza psicológica terrível, porque nós sabemos o que é que significava a questão da separação da Irlanda do Norte do resto do Reino Unido. Exato. E, portanto, os protestantes, no fundo, há uma entrevista muito curiosa dada numa televisão qualquer, que há dias, um miúdo de 20 anos, no sentido de dizer, bem, o Sinn Féin ganhou e nós perdemos. Esta simplificação da realidade é no fundo aquilo que psicologicamente deve estar a abalar os setores protestantes. Exatamente. E se nós repararmos bem, aqui há umas semanas houve uma declaração que passou um pouco desapercebida, numa carta que foi mandada para Londres e para a Comissão Europeia e para Dublin, por parte dos setores políticos protestantes da Irlanda do Norte, no sentido de dizerem que politicamente, e esse aspecto politicamente não é despiciando, se dissociavam do acordo de Sexta-feira Santa.
O que não significava necessariamente que dessem a sua cobertura de natureza política àquilo que nós sabíamos que era a cobertura de natureza militar que eles davam aos grupos protestantes que combatiam o IRA, que por sua vez também tinha a sua face verdadeira, a sua face formal, que era o Sinn Féin. E, portanto, há aqui uma espécie de, pela primeira vez, uma consciência de que alguém perdeu. Exato. E esse alguém que perdeu foram claramente os protestantes da Irlanda do Norte. Claro. Estas manifestações de rua, aliás, se repararmos bem nas imagens, aquelas ruas são umas ruas muito estranhas. Para quem foi a Belfast conhece isso. São ruas que a certa altura têm uma espécie de uma barreira no meio da rua. Exatamente. De muro de Berlim de metal. O que é isso? São as ruas em que de um lado são protestantes, do outro lado são católicos. Claro. Quer dizer, nós podemos nos surpreender que numa sociedade tão evoluída como é a sociedade ocidental, e em particular a sociedade britânica, a questão da religião faça este tipo de barreiras e este tipo de separações. Mas é assim. Ora bem, a questão que nós sempre vemos nisto, e que sabe isso tão bem como eu, da experiência que todos temos ao longo destas décadas, é que se de repente há alguém que morre numa coisa destas, se de repente há um ataque da polícia que foi longe demais, se de repente há uma pessoa que leva com uma bomba e morre um polícia ou um cidadão normal, de um lado ou do outro, isto é uma espiral de violência que é difícil para os governos controlarem. E, portanto, eu não sei qual é a saída disto. A primeira saída, um bocadinho, eu diria, a malandro, foi feita no início, que foi os serviços de fronteiras e de alfândegas britânicos faziam de conta e não preenchiam os registros. Exatamente. Bom, na altura houve, como bem se lembra, uma queixa por parte da União Europeia e uma queixa por parte do Comissário da União Europeia. E Londres foi chamada à sua responsabilidade sobre esta matéria. Até porque há um ponto, e eu confesso que não consigo controlar todos estes calendários, mas há um ponto é que o acordo verdadeiro do Brexit ainda não está aprovado pelo Parlamento Europeu. Exatamente. E, portanto, se na realidade se manifestasse uma má-fé, uma contumácia por parte dos britânicos relativamente ao cumprimento do acordo, nós arriscávamos muito fortemente a que o acordo não fosse acordado, digamos assim. Exato. E se calhar não é por acaso que estas manifestações de rua têm lugar agora. Porque sabem que este é o momento em que ou há acordo ou não há acordo. Exatamente. Isto é uma coisa de altamente explosiva. Altamente explosiva. Uma única coisa é verdade. E eu vivi no Reino Unido nessa altura e lembro-me dessa questão. A vontade extraordinária de Londres e de Dublin chegarem a um acordo era imensa. Uhum. E as concessões que foram feitas, havia duas figuras, nós lembramos de duas figuras que parecia que se odiavam e que mais tarde aparentemente eram amigos. Um era o reverendo Ian Paisley, lembra-se do reverendo Ian Paisley, que era a grande figura dos unionistas. E do outro lado era o Gerry Adams, que era a grande figura do Sinn Féin. No final, essas duas personalidades, somadas a uma outra pessoa do Sinn Féin, que entretanto já morreu, o McGuinness, davam-se bem, pessoalmente. Tudo isto a certa altura pensou, nós estamos num caminho de downgrading, de baixar as tensões. Pois, mas aparentemente a opinião pública reage de uma forma muito mais complexa e se calhar isto não vai ser tão fácil como nós tínhamos pensado que poderia ser. Ainda por cima porque aparentemente as Irlandas estão a fazer uma espécie de jurisprudência daquilo que possa vir a acontecer na Escócia. Pois, nós não sabemos o que é que vou dizer uma coisa, a independência da Escócia seria uma bola de neve complexa de gerir na União Europeia. Exatamente. Basta pensarmos aqui de um país que por acaso está aqui ao nosso lado e que é a única fronteira. Não é por acaso que a Espanha nunca aprovou a independência do Kosovo e não reconhece o Kosovo. Claro. Portanto, nós sabemos que no dia em que se começar a partir a Europa, a tentação da balcanização de tudo isso é imensa. E, portanto, se na Escócia há um referendo, há um pormenor novo com o referendo na Escócia que as pessoas não têm falado muito, é que este referendo na Escócia, para se fazer,
Pode-se fazer ilegalmente, como se fez na Catalunha. Mas para se fazer legalmente, com efeitos vinculativos, tinha que ser aprovado no Parlamento em Westminster. E Boris Johnson já disse que não submeteria a proposta do referendo da Irlanda do Norte, da Escócia. Da Escócia. Na Escócia temos um pequeno problema também. É que o petróleo não está com um valor muito alto. Se o petróleo tivesse um valor muito alto, se calhar a Escócia era mais tentada para ser independente. Mas isso aí tem toda a razão. Se a Escócia fosse independente, a questão da Irlanda do Norte tinha outra dimensão. Pois, claro. E ainda havemos de ver se um dia destes a Bélgica também não resolve armar uma confusão do mesmo estilo. Exatamente. Obrigado, vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com novos temas. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, agora para falarmos sobre o regresso de alguma tensão à Ucrânia, motivada aparentemente por duas questões. Em primeiro lugar, porque Joe Biden tem-se mostrado muito incisivo em relação à presidência de Vladimir Putin, e também porque, inesperadamente, digo eu, se calhar nem tanto quanto isso, uma alta patente da NATO esteve a semana passada na Ucrânia para observar o que é que militarmente vale o país neste instante e também para conversar com o presidente ucraniano. Entretanto, ficou a saber-se, disse-nos a Turquia, que os Estados Unidos se preparam para enviar pelo menos 2 vasos de guerra para o Mar Negro. O que é que se passa ali, Sr. Embaixador? Em primeiro lugar, a Turquia sabe isso por uma lei de 1936. Como a Turquia controla os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, Exato. A Turquia sabe com 14 dias de antecedência quando os navios militares vão atravessar o Mar da Mármara entre os dois estreitos e vão para o Mar Negro. E, portanto, a sexta esquadra está por ali, a sexta esquadra americana está por ali e, portanto, esse é um movimento de força. Convém fazer um pequenino, vou só perder 2 minutos de enquadramento relativamente à questão da Ucrânia, que é da maior importância. Claro. A Ucrânia é um país charneira, que não tem uma unidade nacional óbvia, e é um país charneiro e com uma grande dimensão, cuja perda para o mundo russo nunca seria aceito pelo mundo russo. Eu acho que a Ucrânia é uma linha vermelha. E aliás, Kiev, se me permite, Kiev foi a primeira capital da Rússia no século X, o que é uma coisa engraçada. E é um país muito marcado por uma diferença grande em termos étnicos entre uma área russófila e russófona a leste e uma área mais ocidental que tem uma influência muito grande dos países, particularmente dos países da União Europeia, que são hoje, no fundo, vizinhos dessa Ucrânia. A Ucrânia mantém uma espécie de uma ambiguidade estratégica. Lembra-se que a Ucrânia dispensou as armas nucleares no fim da União Soviética, as armas nucleares que ali estavam. A Ucrânia manteve essa tensão, mas na Ucrânia, durante muito tempo, predominou uma influência ao nível do poder político pró-russo. Exatamente. Essa influência era combatida por outros setores e há um presidente ucraniano. E isto, eu sei que é politicamente incorreto dizer isto no mundo ocidental, mas o presidente Viktor Yanukovych, que foi eleito, vamos ser claros, com a comunidade internacional toda,
a dizer que a sua eleição foi free and fair, como se costuma dizer, depois do passado não ter sido numa eleição anterior, é derrubado por um golpe de rua muito apoiado pelos países ocidentais, muito apoiado por muitos países da NATO e também apoiado pela vontade americana e, em particular, muito apoiado por muitos vizinhos da União Europeia, vizinhos da Rússia. E esse presidente foi afastado de uma forma que as pessoas dizem, bom, foi normal, foi na rua, foi... Bom, estávamos a falar de um país onde havia liberdades, onde havia democracia, e esse presidente foi afastado de uma forma irregular. Exatamente. E é isso que lança a guerra, em 2014, entre o lado leste da Ucrânia, mais pró-russo, e que, no fundo, se revia no presidente que tinha acabado de ser afastado, e o lado mais ocidental. E esse lado mais ocidental, a que é que se sente ligado? Sente-se ligado à ideia que, na altura, não prevaleceu, e que o presidente pró-russo não quis, que era a ligação de um acordo de associação com a União Europeia. E sente-se também ligado à ideia de que há uma grande vontade, imensa vontade, por parte da NATO, de ter a Ucrânia dentro da União Europeia. Exatamente. Da NATO, peço desculpa, de ter a Ucrânia dentro da NATO. Da NATO. A Rússia nunca admitirá isso. Ponto. Nessa guerra, lembro que fez uns 14 ou 15 mil mortos, há no fundo uma separação objetiva de uma zona leste, chamada a zona de Donbass, Donetsk no norte e Lugansk no sul, e essa zona, houve ali uma tentativa de perceber até onde é que as tropas iam. É evidente, e mais que evidente, que os russos não só estimularam isso, como financiaram, municiaram os insurgentes do outro lado. Claro. Criou-se uma espécie de uma fronteira virtual e uma guerra, digamos, daquelas tradicionais guerras que os russos têm muito isso, que são os conflitos congelados. Estas coisas vão e vêm, entretanto mudou o presidente ucraniano, deixou Petro Poroshenko saiu e veio o presidente Zelensky, que é um novo presidente, mas na realidade os presidentes são presidentes do país, não são apenas as figuras, e representam de facto a vontade do país. E a vontade do lado de cá é uma vontade contrária à do lado de lá. Então a Ucrânia é um país dividido a meio. Exatamente. Até nem será bem a meio, porque há zonas até do Donbass que estão ainda sob o controle. Criou-se uma espécie de um acordo europeu, chamado Acordo Grupo de Contacto da Normandia, com a Alemanha, com a França. Esse grupo às vezes é alargado à Bielorrússia, à Itália e à Grã-Bretanha, mas na base é este grupo de contacto, que fez um acordo e que previa o seguinte, previa o impossível. Eu digo isto com algum conhecimento, porque fui à Ucrânia várias vezes nos últimos anos e discuti esta questão com várias pessoas. E o acordo era impossível, era no sentido de dizer, se vocês fizerem uma reforma constitucional que dê autonomia às províncias do lado de lá, as províncias do lado de lá acedem a que a fronteira, a que o controle de fronteiras com a Rússia se faça pelo governo de Kiev. Como nenhum estão dispostos a fazer, a dar a autonomia à zona de lá. Os russos do lado de lá, os russófilos e russófonos, o que não querem é, de facto, que haja fronteira com a Rússia. Claro. E, portanto, nós estamos aqui numa situação de impasse. Agora, o que disse tem razão, é que há elementos novos. Em primeiro lugar, há um elemento novo que é a nova administração americana. E nós sabemos que da parte dos democratas, mais até, repara que nos últimos 4 anos com Trump, as coisas estiveram relativamente sossegadas. Exatamente, exatamente. Mas os democratas, já do tempo da senhora Hillary Clinton, como secretária de Estado, estavam numa primeira linha de uma atitude muito firme relativamente a Moscou nesta matéria. Exato. Eu presumo que estes novos democratas também não deixarão de estar. E, por outro lado, seguramente, nós não sabemos isso, mas seguramente, como Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia, estão ali, digamos, a aproveitar o ensejo para criar uma nova versão. Os russos percebem isso, mandaram tropas para as fronteiras e dizem que estão cerca de 20 mil soldados russos nas fronteiras do lado de lá. E nós temos agora os americanos a reagir também com o surgimento da Sexta Esquadra a atravessar, a entrar no Mar Negro.
Nada de bom pode vir dali, não é verdade? Nada de bom pode vir dali, pode haver incidentes, nós sabemos que estes Exato. incidentes são normais. Como sabe, atualmente há cada vez mais voos não controlados em particular dos russos sobre territórios próximos, não dentro do território da NATO, mas próximos da NATO. Isto pode criar um incidente, e a gente sabe que um incidente pode ser a tal bola de neve para outras questões. Portanto, a situação na Ucrânia é uma situação a seguir com muito cuidado, é uma situação de grande tensão, e é um país que vai manter internamente uma grande dificuldade de reconciliação. Eu confesso que não vejo um cenário muito positivo relativamente à Ucrânia. Claro. Obrigado. Vamos fazer um segundo intervalo e voltamos já de seguida. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, agora para debatermos a questão da visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a Israel durante este fim de semana, sendo certo que em cima da mesa estava, por um lado, o acordo nuclear com o Irão, o acordo nuclear com o Irão, que não, obviamente, não foi subscrito, não teria que ser por Israel, é uma presença constante na política interna de Israel, mas Israel aparentemente está também preocupado com o facto de poder deixar de ter, aparentemente não deixará, mas há essa hipótese, deixar de ter prevalência relativamente às armas e à tecnologia de armamento que os Estados Unidos enviam para Israel e que, desde há décadas, que é tecnologicamente superior ao material de guerra que os Estados Unidos vendem ao resto dos países do Médio Oriente. Como é que vê esta visita do secretário da Defesa a Israel, Sr. Embaixador? Este foi o terceiro país que Lloyd Austin visitou. Visitou inicialmente o Afeganistão, como é óbvio, pela quantidade de tropas que tem. Visitou curiosamente a Índia, o que também é significativo relativamente àquilo que é o adversário potencial de um outro adversário grande, que é o que é a China, e agora foi a Israel. E fez declarações em Israel relativamente sólidas e que, no fundo, confirmam aquilo que é a linha tradicional dos Estados Unidos relativamente a Israel, que é Israel é o principal parceiro dos Estados Unidos sob o ponto de vista estratégico fora da NATO. Além disso, e como o António referiu, é o grande recebedor de ajuda externa dos Estados Unidos desde há muito tempo. Eu só gostava de fazer uma pequenina nota histórica por uma razão simples. É que Israel tem a minha idade, nasceu em 48. Israel não deve ser, por parte dos Estados Unidos, exatamente a mesma posição e a mesma atitude. Exato. No início de Israel, quem apoiava mais Israel até era a França. Os Estados Unidos, quando começaram a ver o recuo das potências europeias naquela região, Reino Unido e França, tentaram tomar uma atitude relativamente neutral. E, portanto, aquilo que concederam a Israel, muito devido à pressão da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos, que é, como é sabido, um importante lobby e um grande fator de mobilização das diversas administrações, curiosamente, julgo que já o disse aqui, mais de administrações democráticas do que das administrações republicanas no passado. Exatamente. Hoje isso já desapareceu, as coisas são mais ou menos idênticas. Os Estados Unidos procuraram dar mecanismos de natureza defensiva. Porquê? Porque pensavam e bem, que Israel estava sob ameaça da sua própria existência, tendo em conta aquilo que era o cerco dos países árabes ali. Os Estados Unidos tinham nessa ocasião, tinham três fatores que os levavam a estar em Israel, ou a querer apoiar Israel. Em primeiro lugar, era travar a influência da União Soviética na zona. Claro. E garantir que havia ali um esteio de quem evitasse os soviéticos ali.
Depois o certo que o primeiro primeiro-ministro israelita era um judeu russo. É verdade. Não, e muitos dos líderes até destes partidos minoritários vieram da Rússia. A Rússia Exato. é uma das fontes fundamentais. Não se esqueça que a Rússia nunca disse que não à criação do Estado de Israel em 1948. Exatamente. Portanto, já estava e era membro do Conselho de Segurança. Quer dizer, e, portanto, os Estados Unidos tinham 3 objetivos. Era, por um lado, travar a expansão da União Soviética ali, que estava muito forte, lembra-se das relações com o Egito, na altura, o fornecimento de material militar, o petróleo, que na altura era mais importante para os Estados Unidos do que é hoje, e, finalmente, a defesa de Israel, que era um fator de natureza interna. Durante muito tempo, os Estados Unidos deram armas defensivas a Israel. Só que a certa altura, porquê? Porque os outros os atacavam. Só que a certa altura os Estados Unidos também eles próprios conseguiram começar a estabelecer relações positivas com outros países que não Israel. É o caso da Arábia Saudita, é o caso da Jordânia, é o caso do Líbano. E os Estados Unidos, a certa altura, deixaram de poder estar limitados nessa sua ajuda a Israel. Exato. E começar, e além disso, criaram uma cumplicidade de natureza estratégica em matéria de intelligence, em matéria de troca de informações extraordinárias. Quem é o grande fornecedor de informação aos Estados Unidos sobre tudo o que se passa no Médio Oriente? É Israel. Claro. Israel é absolutamente fundamental. Mas Israel também tem um problema. É que Israel, aquilo que disse há bocadinho relativamente ao material militar, e naturalmente em matéria, por exemplo, de aviões, em matéria de helicópteros, etc., dependem muito dos Estados Unidos. Houve uma altura que os Estados Unidos faziam isso disfarçadamente, punham a Alemanha a mandar material de guerra para Israel, fazendo de conta que era material de guerra que ia da Alemanha, mas que era verdadeiramente material de guerra americano. Os Estados Unidos criaram outras dependências. Os Estados Unidos têm hoje o famoso radar de Dimona, que é um elemento fundamental para a sua estratégia local. Os Estados Unidos têm vários sítios onde guardam armamento, algum do qual veio do recuo do Iraque, dentro do território de Israel. O porto de Haifa é hoje a base, o port of call, como se costuma dizer, da 6ª Esquadra Americana. Portanto, Israel é um elemento absolutamente fundamental para a estratégia americana ali. Claro. Mas os israelitas também pressentem, e vários os têm dito ao longo do tempo, que essa circunstância os torna muito dependentes dos americanos e, mais do que isso, da vontade de Washington. E, portanto, os israelitas também criam, e várias vezes deram sinais neste sentido, de se quererem autonomizar um pouco da força americana e da necessidade do apoio financeiro americano. E têm hoje uma capacidade de produção em matéria de armamento sofisticado, extraordinária. E outro dia falámos da questão dos ataques que Israel tinha preparados contra o Irão, no caso da bomba. Nós assistimos há 2 dias, exatamente, a um ataque cibernético feito no Irão contra a estrutura de enriquecimento de urânio, e esta é a versão benévola, porque é dada pelos iranianos e vale o que vale, vai atrasar pelo menos 90 dias o processo. Israel tem uma capacidade de atuação, não só naquilo que na linguagem internacional, quando as pessoas se querem referir aos assassinatos, chamam extrajudicial killings. Os extrajudicial killings, Israel faz isso, como nós sabemos, um pouco por todo lado. Israel viveu com uma espécie de uma isenção face ao direito internacional, com uma grande complacência, muito tempo. Além disso... E vive ainda, não é verdade? E vive ainda. Ainda há pouco tempo assassinou um cientista iraniano em plena luz do dia, digamos. E nós preocupamos-nos muito, e com razão, sobre o armamento nuclear iraniano, mas Israel tem armas nucleares. Exatamente. E não as declara. Portanto, estamos aqui também numa hipocrisia. Mas, portanto, Israel é, no fundo, um enclave do interesse estratégico ocidental ali. Lloyd Austin foi lá dizer isso. E disse-o, aliás, com palavras fortes. E disse-o, curiosamente, ao Ministro da Defesa, que era nem mais nem menos do que Kent, que era o homem que se opunha a Benjamin Netanyahu.
Exatamente. Eu acho que a nova administração americana deu um fortíssimo sinal a Israel, e isto não deixa de ser importante para o equilíbrio da região. E também não deixa de ser importante para as contas de Teherão, porque o Irão tem que ter isto em conta. Mas em que sentido foi esse sinal, Sr. Embaixador? O sinal de que estará com Israel até ao fim. Eu não tenho hoje sobre isso, nunca tive, acho que ninguém tem. Os Estados Unidos estarão com Israel até ao fim, respeitarão, não farão Israel cumprir, e esse também é um ponto, outra hipocrisia internacional, não farão cumprir algumas das resoluções que obrigam Israel a retirar dos territórios ocupados, resoluções essas que foram aprovadas pelo menos com a abstenção dos Estados Unidos. Como sabe, no Conselho de Segurança nenhuma resolução é aprovada sem abstenção ou voto positivo de qualquer membro do Conselho de Segurança. E, portanto, tudo aquilo que se passa hoje ao nível dos colonatos, tudo aquilo que se passa hoje ao nível de uma certa pressão sobre os palestinos, tem hoje uma cobertura americana muito forte. Até quando? Poderá isto ser compensado, por exemplo, será que os Estados Unidos irão retomar uma coisa muito chocante que Trump fez, que foi deixar de dar ajuda humanitária aos palestinos? Estes fatores dos dois lados podem dar uma nova perspectiva ao papel dos Estados Unidos na região. Agora Israel vai ser e continua a ser o grande enclave estratégico por ali. Claro. Só uma última questão muito rápida, o tempo está curto. Parece-lhe que a administração Biden tem tanto interesse como a administração Trump em manter e alargar os chamados acordos de Abraão? Eu não sei, eu acho que a administração Trump foi, talvez, de todas as administrações nas últimas décadas, aquela que demonstrou em relação a Israel uma dependência maior. A passagem da capital para Jerusalém, que é um ato, enfim, que tentava criar uma dinâmica internacional, todos os acordos profundos que, em particular através de Jared Kushner, o general Trump, foram feitos, eu acho que haverá um repensar pontual da relação com Israel, em particular em matéria militar. Não me parece que, no essencial, isso vá mudar minimamente o posicionamento global. E vou dizer uma coisa, os Estados Unidos contarão sempre com Israel se as coisas correrem mal na relação com o Irão. Israel fará, vou usar uma expressão anglo-saxónica que se percebe, farão o dirty work que for necessário. Exatamente. Para que não haja bomba nuclear no Irão. Claro, claro. Muito obrigado. Chegámos ao fim de mais um programa Arte da Guerra com o debate sobre estes três temas que, como sempre, são o fulcro da atualidade internacional. Até ao próximo programa. Obrigado. Até lá.